Existe uma série de adaptações que permitem, tá, essas aves o voo, desde o seu corpo com o formato aerodinâmico, o formato das asas, a presença das asas, tá? A questão dos ossos pneumáticos que são porosos, as penas, os músculos peitorais fortes, o externo com a quilha, a membrana nictante, o cerebelo desenvolvido, ou seja, uma série de adaptações que nós vamos falando aqui pouco a pouco, à medida que a gente vai aprofundando o conhecimento dentro aí das aves. E uma coisa também é que essas aves, elas inauguram aí também, tá? E que isso é uma diferença bem contrastante com os répteis. Os répteis, eles são ectotérmicos, por isso que você vê o jacaré pegando sol, tá? Porque eles absorvem, depende do calor absorvido no meio externo. Já aves e mamíferos são capazes de gerar o seu próprio calor interno a partir do metabolismo dos alimentos. Tá bom? E aí isso gera a capacidade dessas aves, junto com os mamíferos, de manterem a temperatura do corpo constante, que é o que nós chamamos de homeotermia, tá bom? Então, eles são endotérmicos e homeotérmicos ao mesmo tempo. Isso também é uma adaptação que facilita o processo do voo. Por quê? Porque se a gente comparar, por exemplo, a temperatura de uma ave com a de um mamífero, ela tem uma temperatura bem mais elevada, ainda mais comparado com um réptil. Então, a temperatura média, por exemplo, da gente, né, gira aí em torno de 36 graus e de uma ave é por volta de 40 graus. Então, que para a gente seria um estágio febril. E esse metabolismo alto, essa temperatura mais alta, é uma adaptação também que garante a esse grupo de vertebrados a capacidade de voo, tá bom? Lembrando que as aves elas têm uma história evolutiva muito próxima com os répteis, elas derivam aí de répteis primitivos do período Jurássico da era Mesozoica, ali 245, entre 245 e 208 milhões de anos, tá bom? Há uma proximidade muito forte aí, principalmente com o grupo dos dinossauros, que já são répteis que foram extintos. Inclusive, alguns chamam as aves de dinossauros derivados. E isso ficou mais evidenciado, por exemplo, com a descoberta na China, em 1990, dos fósseis desses dois dinossauros que tinham o corpo coberto de penas, tá? Que é o caso do Caudipteryx e o Protarchaeopteryx, que apresentava também aqui os membros anteriores curtos, com a presença de penas maiores, que seria a pré-formação de asas, tá bom? Só que esses dinossauros, eles eram bípedes, eles não eram capazes de voar, tá bom? Então, eles eram bípedes, inclusive, tinham uma postura bípede, mas já mostra aí uma proximidade evolutiva aí com o grupo das aves, tá bom? O detalhe é que essas penas e essas estruturas mais povoadas por penas maiores na cauda, tá bom? E aqui nos membros, servia aqui de atração sexual, de adorno, tá bom? E quanto mais colorido, mais chamativo era. O que a gente vê, por exemplo, em algumas aves, a questão lá do pavão também, que usam a cauda exuberante para atrair parceiros sexuais, tá bom? Bom, nós temos um descendente, um ancestral direto das aves aqui, que é o Archaeopteryx, descendente daqueles dinossauros lá. Seria aí o registro da ave mais primitiva que existe, mas só que ela tinha características de répteis. Por exemplo, aqui você vê a questão de dentes, tá? Você vê aqui a questão de dentes no maxilar superior, tá bom? Questão de dentes aqui no maxilar superior, dente que é uma estrutura ausente nas aves atuais. As aves atuais não têm dentes. Então você já foram encontrados algumas dezenas desses
fósseis de Archaeopteryx espalhados aí por diversos continentes, mostrando a capacidade de colonização e o sucesso reprodutivo que essas aves primitivas tiveram, tá bom? E que viveram aí aproximadamente há 150 milhões de anos atrás, aí no período Jurássico, e essas eram capazes de voar, tá bom? Mas ainda com características transitórias aí de répteis também. O endoesqueleto, a gente já fala isso desde os peixes ósseos, né? Peixes ósseos, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. O endoesqueleto é ósseo. O crânio tem um côndilo no occipital, o osso aqui da nuca, e o côndilo une aqui o crânio à primeira vértebra cervical. É uma característica próxima aqui com os répteis, que também tem um côndilo no occipital, enquanto répteis, anfíbios têm 2 côndilos, tá bom? Bom, aí já é uma característica que aproxima aqui, você vê aqui o bico do esqueleto de uma ave, pelo bico, né? A presença do bico aqui, e é uma característica que aproxima, tá? Répteis e aves. Bom, a questão aí dos membros anteriores transformados em asa, questão anatômica, e aí você vê aqui a comparação entre as asas de um avião e as asas das aves. Então, os primeiros engenheiros aeronáuticos, eles se basearam no formato das asas, na construção das asas, se basearam no formato das asas das aves, tá? De águias, por exemplo. Então, você vê aqui que o formato da asa do avião, você vê a parte de baixo da asa plana e a de cima encurvada. Isso vai fazer com que o vento passe numa maior velocidade em cima da asa, o que gera aqui uma menor pressão atmosférica comparado com o ar embaixo da asa. Por isso que o avião sobe, decola, tá bom? Então, e se mantém, tá? Por essa pressão mais alta embaixo das asas do que em cima. A mesma coisa aqui, tá? Nas asas aqui de uma águia. Você vê essa parte encurvada aqui em cima. Isso faz com que o vento passe numa maior velocidade aqui, o que faz com que essa região tenha uma pressão atmosférica menor do que a de baixo. E aí a de baixo sustenta o animal. É o princípio de Bernoulli aqui aplicado, tá bom? Bom, a questão dos ossos pneumáticos, que são ossos porosos, isso faz com que esses ossos eles sejam mais leves, tá bom? O osso externo com quilha ou carena, o externo é esse osso aqui que a gente tem, onde as costelas se inserem, e que neles tem o detalhe da quilha, que é isso aqui, ó. Aqui é o externo, nós, por exemplo, só temos o externo, não temos essa quilha, essa parte aqui que vai afinando para as pontas, que lembra o formato, a parte de baixo do casco de um navio, né? O navio tem a parte aqui do casco, uma parte mais fina para poder cortar a água, no caso lá, né? Cortar melhor a água e ganhar mais velocidade no navio. Então eles apresentam aqui essa quilha que tem uma função aqui aerodinâmica também, e além disso, nesse músculo, nesse osso do peitoral aqui, se insere forte músculos peitorais, e isso permite com que você tenha aqui um batimento de asas mais forte, tá bom? Lembrando aqui que essa musculatura aqui, que é a carne do peito, se você observar no frango, a carne do peito ela é mais branquinha em relação às carnes das coxas. Por quê? Porque a das coxas elas têm mais mioglobina, e essas daqui do peitoral tem menos mioglobina. Por quê? Porque são fibras de contração rápida, tá bom? Então essas fibras musculares dos músculos peitorais, elas são fibras de contração rápida, e é necessário, você tem aqui o húmero, que faz parte aí dos membros anteriores, né? A gente é o braço, nessas aves são as asas,
Então você tem uma contração rápida para permitir o batimento rápido dessas asas, para permitir a decolagem, tá, dessas aves, e depois elas conseguem ficar planando no ar. Bom, você tem aqui então uma série de adaptações no esqueleto, na estrutura anatômica dessas aves. Você tem aqui os fortes músculos peitorais ligados ao osso externo. Está aqui o osso externo em forma de quilha, tá bom? Isso gera um formato aerodinâmico também, além de ponto de inserção para os músculos peitorais. Você tem as asas, os membros anteriores, os posteriores, normalzinhos, são pernas com garras, mas os membros aqui anteriores transformados em asas, possuindo uma grande envergadura, e a questão dos ossos porosos ou ossos pneumáticos. Bom, a pele deles é uma pele seca, coberta por penas, tá? Essas penas elas são queratinizadas, tá? Então elas têm aqui um eixo, chamado de raque, onde tem um ponto de inserção chamado de cálamo, tá bom? E aqui desse cálamo e da rax partem aqui outras estruturas, como os ganchos e as bárbulas, formadas aí por fios de queratina, tá bom? Então essa queratina ela tem uma função também impermeabilizante, tá bom? O que ajuda esses animais na economia de água. E não tem glândulas nessa pele, exceto a glândula uropigiana, que você encontra aqui nessa região, próximo ali à cloaca. E essa glândula uropigiana ela libera uma espécie de óleo que impermeabiliza as peles. É essencial, por exemplo, para aves que flutuam, aves aquáticas, como o pato, por exemplo. Ele chega até mesmo passar o seu bico nessa glândula uropigiana e espalhar aí no seu corpo, com forma de auxiliar no seu processo de flutuação, tá bom? Bom, essas aves, além de atuarem no controle da temperatura, na homeotermia, essas asas elas também, né, atuam no voo. E de que maneiras elas atuam no controle da homeotermia? Então, por exemplo, aqui nesse caso, você está vendo aqui uma arara toda arrepiada. Então, nos períodos que estão frio, no período frio, assim como acontece em nós mamíferos, os nossos pelos eles se eriçam, e nas aves as penas se eriçam. Então, isso gera uma cúpula de ar ao redor do animal, que diminui aí as trocas de calor com o meio ambiente, e aí ele consegue manter o calor no corpo quando está ali, por exemplo, no inverno. Então, é normal ali no período do inverno você ver essas aves arrepiadas. Já no período quente do verão, elas ficam no seu formato normal, rentes ali à pele. O sistema digestório é completo, tá? Com boca e finaliza no ânus, que desemboca na cloaca. Então você tem muitos órgãos semelhantes ao nosso sistema digestório, uma glândula salivar pouco desenvolvida. E aí tem algumas estruturas que não ocorrem no nosso sistema digestório. Então eles têm o papo, tá bom? Que é uma dilatação do esôfago, serve para armazenar alimento. Tem muita gente que quando vai vender galinha na feira, ter cuidado, né? A gente consegue sentir aqui, sentir o papo da galinha. Eles, para ganhar ali algumas gramas e vender a galinha no preço mais caro, eles ficam empurrando, fazendo a galinha comer muito milho, empurrando milho. E aí você tem ali algumas gramas, né, umas 300 gramas ali do frango, da galinha caipira ali, que é só milho no papo, tá bom? E não em carne, por exemplo, do animal. Então o papo serve aí de armazenamento. Aí tem o estômago químico, que nós chamamos de proventrículo, que é responsável pela digestão química, liberação aí de enzimas, o amolecimento do alimento. E aí tem a moela, que é um estômago mecânico que serve para triturar o alimento.
Então, faz parte aí, por exemplo, das aves, elas engoliram alimento junto com algumas pedrinhas. Essas pedrinhas, elas ajudam aqui no processo de trituração do alimento na moela, que vai para, daí o alimento, o bolo alimentar vai para o intestino delgado e intestino grosso, tá bom? E aí você tem glândulas anexas aqui como fígado e pâncreas que produzem também aí sucos digestivos. Bom, o bico, tá? Você não tem dentes, você tem os bicos, diferentes tipos de bico, de acordo com o tipo de alimentação. Aquela que eu mostrei o vídeo lá, a águia, né? Ela tem esse bico curto, forte, curvado para cortar carne. E aqui nessa outra ave, colher um bico longo e chato para peneirar água e capturar peixes. Você tem esse aqui, o pica-pau, um bico longo em forma de buril para capturar insetos em troncos ou no chão. O merganso coroado, ele tem um bico longo e estreito com bordas denticuladas para pescar e drenar a água, ou seja, cada tipo de bico desses é responsável por um tipo de captação de alimento. O cardeal do norte já é um bico mais rígido em forma de cone, ideal para quebrar sementes como nozes. Garça azul grande tem um bico em forma de lança para perfurar peixes, rãs e mariscos. O pelicano tem um bico bem comprido com uma bolsa aqui embaixo para guardar peixes. E o maçaricão, um bico longo e curvado para baixo para pegar larvas e ciris na areia. O sistema circulatório é fechado, duplo e completo, ou seja, o sangue passa 2 vezes pelo coração, arterial do lado esquerdo e venoso do lado direito. Tá? O coração é tetracavitário como o nosso, então tem um ritmo cardíaco. O sistema circulatório das aves é muito parecido com o dos mamíferos. Uma diferença é que nos mamíferos, o tronco aórtico, a aorta aqui, né? Tem o ato esquerdo, ato direito, ventrículo esquerdo, ventrículo direito. A aorta aqui, nos mamíferos, ela faz uma curva à esquerda. E nas aves ela faz uma curva à direita. Tá bom? Outra diferença é que as hemácias no mamífero são anucleadas e bicôncavas e nas aves são ovais e nucleadas. Então, aqui é a posição do coração no corpo aqui de um passarinho, tá bom? No restante é tetracavitário, tá? Lembre que nos répteis, só nos crocodilianos era tetracavitário, mas em todos os répteis é incompleta, enquanto nas aves é dupla e completa. Não há mistura de sangue arterial e venoso, tá bom? Então você vê que as aves atuais elas têm muitas diferenças em relação aos répteis, por isso que as questões trabalham aí como grupos separados. O sistema respiratório é pulmonar, então você tem aqui pulmões e uma porção de sacos aéreos. Esses sacos aéreos eles servem para armazenar o ar, viu? Eles não realizam hematose, a hematose é no pulmão. Então, esses sacos aéreos, eles, ao armazenar, diminui a densidade do animal. É mais uma adaptação dela ao voo. Tá bom? O pigmento respiratório é a hemoglobina. Então, como é que acontece o ciclo respiratório aqui? Ele é dividido em 2 tempos. Então, você tem aqui a primeira inalação, ela vai encher aqui esses sacos aéreos posteriores, tá bom? E aí, é só acompanhar aqui no azul. No segundo momento, esse ar que está aqui nos sacos posteriores, eles vão passar aqui, ó, para os pulmões, aqui para os pulmões, para bronquíolos, que é os pulmões. No terceiro momento, ele vai encher aqui os sacos aéreos anteriores, esses daqui, e depois vai ser expulso do corpo. Tá bom? Então, esse ar ele passa, primeiramente, na primeira inalação, ele vai para o saco aéreo posterior. Aí, enquanto no processo de exalar esse ar, esses que já estavam aqui nos sacos aéreos anteriores são expulsos, enquanto aqueles que entraram aqui foram para os pulmões. E aí depois eles foram para os sacos aéreos anteriores, no terceiro momento, e no quarto momento eles são expulsos. Aí. Então você tem 2 tempos aí no ciclo respiratório, tá bom? Isso também permite aí um melhor aproveitamento
do processo de hematose, que é essencial aí para o voo das aves também. Bom, além disso, o que acontece? Muitas aves são apreciadas por isso aqui, a capacidade de canto. Então, observe o canto desse passarinho. É um canto bem interessante. Isso tem um lado negativo, que gera um comércio, uma biopirataria, onde pássaros como esses são vendidos aí a preços exorbitantes para todos os cantos do planeta. Tá? E esse canto ele se deve a uma região aqui da traqueia chamada de cilindro, que seria uma câmara de ar responsável por emitir aí esses sons. E muitos desses passarinhos são conhecidos pelo tipo de canto que é desenvolvido por eles, tá bom? Então a cilíndride aí é essa região aqui inferior da traqueia, responsável aí pelo lindo canto das aves. O sistema excretor é bem semelhante ao dos répteis, são rins do tipo metanéfros, você já sabe, são rins que ficam na parte posterior do corpo, na região abdominal, e eles só filtram o sangue. E a excreta é o ácido úrico, que é liberado na forma pastosa, junto ali na cloaca, junto com as fezes. Então, nessa imagem aqui, você tem as fezes, e esse branco aqui representa o ácido úrico, que é liberado junto com as fezes. É o xixi dele, só que ele é liberado na forma pastosa. É uma grande adaptação, que eu já falei em répteis, porque esse ácido úrico ele tem um nível de toxicidade baixo e ele não precisa de muita água para ser liberado. E o detalhe também é a ausência de bexiga urinária. Tá? Isso diminui o peso do animal, também é uma adaptação dele para o voo. O sistema nervoso e sensorial, o encéfalo é formado por 12 pares de nervos cranianos, cerebelo bem desenvolvido, órgãos dos sentidos bem desenvolvidos, olhos com pálpebras, membrana nictitante ou nictante. Então você vê aqui essa membrana nictante, que ela já ocorre desde anfíbios, né? Já expliquei para vocês, e encontra de forma atrofiada na gente, por exemplo, em humanos, mas ela serve para proteger as aves durante o voo de entrar aqui um cisco e perfurar. Tá? A pessoa ela, em grande velocidade aí, né? Uma velocidade, por exemplo, de ataque, uma ave de rapina na velocidade de ataque, e aí entra um cisco e pode até cegar ela. Tem ouvido interno, médio e externo. E aqui o detalhe do cerebelo, tá? Bem desenvolvido. Bom, isso é responsável, por exemplo, pelo equilíbrio. Então, fazendo aí um resumo dessas adaptações para o voo, então nós temos uma série aí de características. Os ossos pneumáticos são mais leves, presença de sacos aéreos que servem para armazenar ar, penas cobrindo o corpo aerodinâmico com pés ventrais, membros anteriores modificados em asas, aumentando aí a envergadura do animal, defecam constantemente, tá bom? Isso também ajuda a diminuir, tá? O peso desses animais, a presença da quilha no externo, que permite, por exemplo, uma forte musculatura acoplada ali, peitoral, a ausência de bexiga urinária deixa mais leve, membrana nictitante ou nictante, que protege os olhos durante o voo, a grande acuidade visual e o cerebelo bem desenvolvido, que dá uma grande capacidade de equilíbrio, tá, para esses animais. Em relação à reprodução, são dioicos de sexo separado, fecundação é interna. Alguns machos têm pênis, como ganso, pato, avestruz, e outros, como aqui a gente está vendo esses pássaros, a fecundação, os machos não têm pênis, aí a fecundação se dá por esfregaço de cloaca com cloaca. O desenvolvimento é direto, tá bom? O desenvolvimento embrionário é muito semelhante com o das aves, tá? Então aqui você tem o ovo que é liberado pelas aves, o ovo fecundado, ele é liberado aqui na forma de discoblasta. A gente vê aqui que o ovo oligoleste, aliás, o ovo teloleste, que é o que mais tem vitelas, vocês devem recordar disso. E aqui alguns anexos, né,
que esse ovo tem, como por exemplo a clara e a casca dura, tá bom? Desenvolve-se aí por dentro desse ovo com casca calcária os anexos embrionários os mesmos dos répteis, saco vitelino, âmino, alantoide, córion, tá? E o cuidado parental bastante acentuado aí em aves, né? Existe até aquela expressão, né, que é trazer o filho sempre debaixo das asas, que é esse cuidado da cria, uma referência ao cuidado que as aves têm com as suas crias, tá bom? A função desses anexos, vocês já sabem, né? O córeo para proteger todos os outros anexos, uma capa de proteção, o alantoide armazena as excretas, fornece oxigênio, o saco vitelino fornece nutrientes e a cavidade amniótica produz o líquido amniótico que protege aí o embrião do ressecamento, tá bom? Então, em relação ao processo reprodutivo, são as mesmas características dos répteis. Em relação à classificação, nós temos cerca de 10.000 espécies de aves. Essas aves são divididas em dois grupos, as aves ratitas e carenatas. As ratitas são aquelas que não têm quilha no osso externo, com isso elas não voam e têm asas atrofiadas. É o caso do avestruz, da ema, da siriema, do kiwi. Já as aves carenatas têm o osso externo com quilha, tá? Então essas são capazes de voar ou de nadar, como é o caso do pinguim. Tem asas desenvolvidas, no caso dos pinguins, as asas são transformadas em nadadeiras. Então, pinguim, pombo, coruja, ou seja, a maioria dos pássaros aí que voam, pelicano, são árvores carenatas, tá bom? São aquelas que têm quilha, tá? Bom, como a classe aves, ela é dividida em ordens, tá bom? As ordens não são muito cobradas, tá? Eu vou até mostrar aqui algumas para vocês, mas se fala mais nessa classificação nesses dois grupos aí que não representam ordens, tá bom? É como se fosse superordens, que seria o grupo das aves ratitas e as aves carenatas. Ratitas e carenatas. Bom, nós temos aqui algumas ordens, por exemplo, são várias ordens, né? Nós temos aqui o tucano, que pertence aqui à ordem Pisciformes. Nós temos a coruja, que pertence a Estrigiformes, o pavão, as galinhas, Galiformes, que é a mesma do peru, avestruz, Strutioniformes, os passarinhos passeriformes, você tem aqui os papagaios, araras, Piscitaciformes, tá bom? E você tem, por exemplo, os pombos, que pertencem aqui aos columbiformes, tá bom? Então aqui são ordens da classe dos mamíferos. Veja que são muito mais ordens, né? Em anfíbios tinham 3 ordens, répteis 4 ordens. Aqui nós temos, né? E aí várias ordens, tá bom? Por isso eu cito aqui a título de exemplo algumas delas. Falando aí nos pombos que pertencem à ordem dos columbiformes, os pombos, eles, não sei se vocês já ouviram essa expressão, leite de pombo. Na realidade, você tem aqui nessa imagem um pombo alimentando aqui sua cria, tá? Com uma espécie de secreção esbranquiçada, só que na realidade não é leite, porque se fosse leite eles seriam mamíferos. O leite é produzido só pelos mamíferos. Na realidade é uma secreção produzida aí, tá? Por glândulas que ficam no papo, e essa secreção ela é meio esbranquiçada, e aí ele libera essa secreção dentro da boca, que ajuda aí a nutrir o seu filhotinho, tá bom? Então, galerinha, a gente fica por aqui e até a próxima. Tchau!